Hoje eu vou responder as suas perguntas sobre fotojornalismo. O Gomes Marcelo me pergunta, como tu separa tuas emoções pessoais da história a ser contada? Ou os dois andam juntos? Marcelo, eu já falei sobre isso antes, mas eu acho que é legal também falar um pouco mais. Como é que eu faço? Eu acho que você não consegue separar as tuas emoções da fotografia. Eu acho que, aliás, a fotografia, ela precisa das suas emoções para ela contar uma história a mais, para que a pessoa que esteja observando aquilo, ela entenda que você colocou também as suas emoções e que aquilo vai entrar dentro de contextos maiores do que só o evento que está sendo retratado ali. Como é que você pode, porém, controlar que isso não seja piegas, que as tuas emoções não se transformem no elemento principal da fotografia? Eu acho que é estudando. Quando você for fazer uma reportagem sobre determinado assunto, primeiro de tudo você precisa ser muito bem informado sobre aquele assunto que você vai tratar. E aí as tuas emoções, elas naturalmente vão vir e não vão conseguir assumir uma posição de protagonismo dentro daquele trabalho, porque você já se preparou, porque você vai saber do que está falando e você vai saber qual é a importância do trabalho que você está produzindo, que não é, no final das contas, chorar ou falar e provar para o mundo se você sente muito ou sente pouco sobre aquilo que está acontecendo. O Gaster Tomberfer, os drones serão tendência no fotojornalismo do futuro? Olha, os drones, eles não são uma tendência ainda hoje. Os drones, eles têm um apelo estético. Eles realmente podem, em alguns casos, realmente enriquecer o apelo estético de uma reportagem, principalmente, né, e necessariamente, aquelas que são feitas ou online ou aquelas para televisão, porque você precisa estar a capacidade de usar o vídeo. Agora, fotos impressas de drone, eu não vi muitas revistas que estão realmente fazendo uma reportagem inteira, por exemplo, usando só fotos de drone. Até agora, pelo menos, eu não vi ninguém fazendo isso. O drone ainda é usado mais no vídeo. Porém, o que acontece? Eu não tenho nada contra o drone, não acho que seja um problema, né, as pessoas usarem drone hoje e o público também se informar através de imagens aéreas, isso não seja um problema. Agora, do fotojornalismo que eu pratico, aquele fotojornalismo que eu tento produzir, eu sigo aquela velha máxima que diz que se as suas fotos não estão boas o suficiente, você não está próximo o suficiente das suas imagens. E aí eu acho que isso é fundamental para o fotojornalismo. Quando eu fotografo, a maior parte das minhas fotos, elas estão retratando o momento, a história, o sentimento, as angústias, enfim, né? A vida de indivíduos. Eu tento fazer com que o público entenda que aquelas pessoas que estão nas minhas fotos, elas são indivíduos que elas têm originalidade naquilo, na própria vida delas. E aí isso eu acho que a gente só faz estando na frente e na hora que as coisas acontecem na vida dessas pessoas. O Guitoká, ele me pergunta aqui, como viver de fotografia? Olha, viver de fotografia, assim, a resposta fica muito ampla, né? Por exemplo, eu não saberia te explicar como viver de fotografia de publicidade, por exemplo. Também não saberia te explicar como viver de fotografia de casamento. Agora, para você viver de fotojornalismo, você precisa, antes de estar produzindo fotografia, a fotografia é só uma consequência. Você precisa saber produzir jornalismo. Tá? Eu sempre dou workshops, falo com pessoas que estão se iniciando na carreira de fotojornalistas e eles falam, olha André, eu gostaria de ser fotojornalista, eu gostaria de publicar numa revista, gostaria de publicar num jornal. E eu os pergunto, qual é o jornal que você lê? Qual é a revista que você lê? Quem é o repórter que você admira, que tenha escrito, produzido reportagens que você admira e se inspira? E na maioria das vezes as pessoas elas nem sabem mencionar o nome de um jornalista, de um repórter e muito menos leem ou consomem o trabalho que revistas de jornais estão produzindo. E aí já de cara a gente tem uma falha, porque se você quer ser fotojornalista, primeiro de tudo você tem que consumir jornalismo, tá? Então eu diria isso, se você se preparar, se você se capacitar para produzir jornalismo, uma hora ou outra você vai conseguir produzir reportagens, imagens que são interessantes para as revistas, jornais,
canais de televisão, e essas imagens vão começar a ser vendidas por um preço justo e você vai viver disso. Pelo menos é assim que acontece comigo. Mais uma pergunta do Guido Carli, me mandou 2 perguntas aqui. Quais dicas você daria para quem quer melhorar a habilidade de tirar fotos? O Guido, eu acho que, de novo, é mais ou menos o que eu falei já na minha primeira resposta, tá? Mas mais que isso também, que você consiga, que você adquira cultura, cara. Você tem que buscar referências, né, no jornalismo, como eu falei, para você ler jornais e revistas, mas também literatura, arte, cinema, política. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo, porque a fotografia sem sentido, a fotografia sem um contexto, isso hoje, né, já sempre foi assim que foi fácil de produzir, mas hoje é muito mais fácil, porque antes ainda os fotógrafos que talvez não fossem tão bons, mas fotografavam, eles ainda tinham a vantagem deles, o fato de que poucas pessoas tinham recursos e tinham meios, né, assim, para produzir fotografia em uma escala profissional. Hoje não, hoje com muitas vezes com um telefone na tua mão, você já consegue produzir imagens de um evento, de uma manifestação, ou enfim, né, de um incêndio, seja lá o que for, em escala profissional, que vai atender às necessidades de agências, que vai atender às necessidades de jornais e revistas. Então, como é que você melhora a tua habilidade de fotografar? Eu diria que adquirindo cultura. O Arthur Regis, ele me pergunta aqui, por favor, fale do mito do jornalismo imparcial. O jornalismo, imparcialidade, o que é imparcialidade de verdade, né? Por exemplo, as pessoas esperam de imparcialidade o seguinte, jornalista, o seguinte, isso que você está dizendo não te afetou em nada. Isso eu acho que é completamente impossível. Somente um psicopata poderia ver esses fatos que estejam acontecendo na frente dele e dizer, olha, eu sou imparcial, não me afetei, não me deixei tocar sobre aquelas coisas, sobre esses eventos que eu estou presenciando ali em primeira pessoa. Isso é impossível. O que acontece? Ao invés de imparcialidade, acho que o fundamental é buscar isenção, não imparcialidade. O que é isenção? Isenção é você saber que você tem a capacidade, primeiro, de autocrítica, que você possa o tempo todo se autocriticar, se autoavaliar as suas ações, as suas motivações, os teus métodos, né, que você seja capaz disso e ao mesmo tempo que você também possa ser capaz, que você não tenha de criticar aqueles com quem você mais se identifica. Então, por exemplo, se eu for fotografar uma manifestação aqui sobre o aumento do preço das passagens na cidade de São Paulo. Ok, eu tenho, assim, pessoalmente, eu enquanto André, eu penso, olha, é óbvio que eu gostaria que as pessoas possam ter acesso a uma passagem do transporte público que seja a menor possível. Esse é o meu desejo enquanto André, que todo cidadão possa, né, ir e vir, possa, sem precisar passar por outras dificuldades para poder se transportar da casa do trabalho até a casa. Porém, eu tenho que ter uma capacidade crítica de criticar, inclusive, os métodos usados pelos manifestantes para chegarem a esses objetivos. Por que isso? Porque esses métodos, eles ali, essa intenção desses manifestantes, elas podem sim ser sequestradas ou usadas por partidos políticos, por determinadas entidades, enfim, por determinadas ideologias, com as quais talvez não tenham a mesma boa intenção que o manifestante, que o indivíduo que foi até ali manifestar tenha. Então, o que é isenção? Isenção é você ser capaz de observar com os olhos críticos a si próprio e a observar com os olhos críticos aqueles com quem você mais se identifica. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. Deixa o teu comentário. Eu acho que os comentários eles são fundamentais para a gente poder levar esse debate adiante, tá bom? Muito obrigado e até mais.